Descubra agora como o ciúme acontece. Existe sim e está entre os casais e no dia a dia. Oi, moças e rapazes, tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Aqui é a missionária Fernanda Souza. Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. O que é sentir ciúme? Ciúme é um sentimento entre o casal e é difícil de se controlar. Aparece por vários motivos, é imaturo e é um sentimento desconfortável e está no meio entre casais e também no dia a dia. Ciúme é um sentimento natural humano e pode mudar exageravelmente demais. O ciúme mais frequente em comum é entre casais. O ciúme pode se potencializar no dia a dia e pode aparecer para as pessoas que são inseguras. Só que para algumas mulheres acham que ciúme é uma prova de amor, mas não é bem assim. Acontece que esse ciúme ele pode se potencializar e pode acabar se tornando exageravelmente demais, a ponto de sair do seu estado normal, causando toda mudança no seu semblante e no seu corpo, porque o nosso corpo reflete tudo aquilo que nós sentimos e pensamos, a ponto do seu semblante e o seu rosto mudar completamente. Em Provérbios 6:34 diz assim: porque o ciúme provoca o marido sem se deixar se vingar. Bom, já deu para perceber que o ciúme não é de Deus. Ciúme é coisa do inimigo. E se você se sente ciúme com o teu parceiro e com a tua parceira, é necessário controlar, porque se você, mesmo que seja pouco ciúme, porque o pouco ciúme que você sente, ela pode se potencializar durante os dias e pode trazer problema para o relacionamento. Isso serve tanto para homem e quanto para mulher. Acontece que o ciúme não está só entre casais, como eu disse no vídeo anterior. O ciúme também está entre familiares, amigos e também está entre um dos seus companheiros. Acontece que o ciúme tem destruído muitas vidas, não só no casamento, mas também convívio também durante a sociedade. E isso tem prejudicado algumas pessoas com o ciúme. O ciúme é natural do ser humano. Quem se lembra de Caim e Abel? Pois é, Caim matou Abel. A palavra de Deus diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel e Caim sentiu inveja, sentiu ciúme e matou o seu irmão. Bom, deu para perceber que o ciúme já existiu desde a época de Adão e Eva, desde a época de Caim e Abel. Então, tudo leva a crer que o ciúme é coisa natural de um ser humano, mas basta ser controlado. Acontece que existe casal que acaba provocando ciúme um para com os outros, de propósito, a ponto de se tornar exageravelmente demais. Casal que provoca ciúmes um do outro pode também acabar dando separação. E isso pode acabar dando uma decepção um para com o outro, provocando ciúme. Provocar ciúme também causa uma destruição total no relacionamento. Provocar ciúme um para com o outro acaba deixando um ao outro inseguro cada vez mais e fazendo com que ela fica ou ele mais pior ainda. Quanto mais você provocar ciúme na tua noiva, no teu namorado, na tua esposa, ela cada dia mais vai se tornar mais insegura
com você e vai acabar dando uma separação, a ponto de não confiar mais em você. Bom, o ciúme deu para perceber que não é de Deus. Quem já ouviu um companheiro ou alguém falar: ah, eu não sinto ciúme? Quem já ouviu? Pois é, isso é mentira, porque o ciúme ele existe e é natural de um ser humano. Existiu desde a época de Caim e Abel. Então o pecado já surgiu lá na época de Adão e Eva, entre Caim e Abel, quando Caim matou o teu irmão por ciúme, porque Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas menos de Caim. E nisso a Bíblia vai dizer que Caim se revoltou e matou o teu irmão, porque Deus, agradou mais do sacrifício de Abel do que Caim. Então Caim sentiu ciúme e matou o teu irmão por ciúme. Então o ciúme existe sim, tá? E é natural de um ser humano e precisa ser controlado. Mesmo que você sinta um pouquinho de ciúme, esse pouquinho de ciúme ele tem que ser controlado antes que esse ciúme, durante os dias que vão passando, acaba se potencializando, se tornando cada vez pior. Ciúme exagerado, mesmo que sinta pouco de ciúme, é aquele que joga a ponto de jogar objeto ou coisas, ou bater, agredir, e isso não é de Deus e precisa ser controlado imediatamente. Eu vou explicar aqui nesse vídeo vários motivos de ciúme. Ciúmes assim, a ponto de jogar objeto ou qualquer utensílio de cozinha acima do seu companheiro a ponto do ciúme, não é de Deus. Bater, avançar, agredir, gritar também e também provocar ciúme, não é de Deus. Casal que tem esse ciúme precisa imediatamente pedir a Deus para que Deus tire, e também precisa fazer um tratamento psicológico, psiquiatra, porque isso não é normal, um ciúme a ponto de agredir o teu parceiro. E isso não é muito bom e tem causado muita separação de muitos casais, e principalmente provocar ciúme. Tem destruído muito relacionamento, e muito relacionamento tem ido por buraco abaixo por causa desse ato. Casal que tem esse ato, que passa por esse processo ou que está vivendo um processo agora, precisa pedir a Deus para que Deus trabalhe, mude o seu jeito, mude o seu comportamento. A mudança não serve só para a sua parceira, só para o seu parceiro, não. A mudança serve para os dois. Os dois precisam mudar para que Deus tire esse ciúme. E também precisa fazer um tratamento psicológico, psiquiatra. Deus cura sim, mas Deus só vai curar se cada um tiver a atitude de querer ser curado desse mal. E isso é muito importante na vida de alguns casais que precisam passar por um tratamento psicológico e mental. Vai aí alguns tópicos sobre o ciúme. Ciúme comum é aquele que se sente abandonado ou desprezado. Isso acontece entre mãe com filho, filhos com seus pais, principalmente. E também isso é entre irmão com irmã, tá? Filho com mãe. Ciúme comum, dando uma sensação de medo e perda. É quando a pessoa sente que está perdendo a outra pessoa, dando aquela sensação de medo. Esse é um ciúme comum e é normal. Ciúme neurótico é o ciúme mais engraçado do tópico do nosso tema. É onde a pessoa consegue enxergar aquilo que não existe,
aquilo que não está na cabeça dela, trazendo uma sensação de ansiedade a ponto de não sair com seu companheiro na rua. Vou te dar um exemplo. Vou falar uma das semanas que tem pouca gente andando na rua, que é a semana de domingo. Você de repente leva a sua parceira para sair e de repente ela sai com você e do nada, mesmo não tendo ninguém em dia de semana no domingo, ela vai olhar para você e vai dizer: você está olhando para quem? Como ela vai poder falar isso para você se não tem ninguém na rua? É impressionante. Esse ciúme é um ciúme neurótico, tá? A ponto da pessoa enxergar aquilo que não existe. É quando o cérebro dela, a mente dela, acha que você está olhando para alguém, mas não está. Mesmo que você olhe para um carro, mesmo que você olhe para uma árvore, ela vai pensar e vai falar: tu tá olhando para quem? Esse ciúme é um ciúme mais engraçado desse tema que nós estamos dizendo aqui, ciúme neurótico, e não deixa a pessoa sair de casa, fica ansiosa, fica nervosa e o semblante muda, é impressionante, mesmo ela enxergando que não tem nada na frente nem na rua. E o ciúme neurótico, por mais incrível que pareça, ela sente tudo aquilo que um ser humano sente. É algo impressionante esse ciúme neurótico, e às vezes pode se potencializar e tornar exageravelmente demais se isso não for controlado. Ciúme neurótico não é um ciúme doentio, é um ciúme onde a pessoa imagina e acha que está vendo, mas não está. É um ciúme mais engraçado de todos os temas que foi falado aqui. E gente, realmente na rua é inevitável não ter ninguém na rua, porque tem muita gente que vai pra rua, faz compra, paga não sei o que, cuida da casa, cuida do lar, precisa ir pra rua. É inevitável não olhar. De certo que você vai olhar, você vai ver que os perigos, né, que acontecem na rua, é necessário a gente ficar atento na rua. Mas mulheres, homens, é inevitável você sair na rua e duvido não encontrar com ninguém. Óbvio que tu vai encontrar com alguém na rua, porque é inevitável. Você vai dar de cara com muita gente, vai ver muita gente dentro do mercado, muita gente um perto do outro, e isso é inevitável. Então o ciúme neurótico precisa ser controlado antes que isso, durante os dias de convívio que tu passa com tua companheira, antes de isso aumente demais e acaba se tornando exageravelmente demais. E isso também pode se tornar muito perigoso. Ciúme neurótico é algo muito impressionante. É quando a pessoa está do seu lado e ela acha que você está olhando, mas você não está, porque não tem ninguém na rua. Você pode olhar para o carro, você pode olhar para a árvore, você pode olhar até para o chão. Ela vai achar que está olhando para alguém. E isso não é de Deus. Também existe tratamento para isso, tá? Um tratamento chamado psicoterapia, tá? Tratamento com médico. Deus cura? Sim, Deus cura. Eu já ouvi vários testemunhos dos maridos contando com a sua esposa, que orava pela sua esposa, porque a esposa tinha ciúme e Deus curou. Realmente, eu já vi muitos testemunhos sobre isso, tá? E basta você querer que Deus te liberte, mas basta você também buscar um tratamento celestial e um tratamento daqui da terra com os médicos para você fazer, chamado psicoterapia. Agora o segundo tópico é ciúme projetado. Ciúme projetado é aquele que provoca ciúme um com o outro, dando desejo e vontade. Pessoas que se tornam ciúme projetado, causando culpa e utilizando ciúme como forma de alívio. Então as pessoas que têm esse ciúme projetado, ela provoca um ou outro, tá? Causando a ponto de uma culpa e usando
a provocação do ciúme para trazer uma sensação de alívio. E isso também não é de Deus, porque você está provocando ciúme no teu companheiro e na tua companheira. A pessoa que tem esse ciúme projetado, que provoca ciúme um com o outro, precisa fazer um tratamento psicológico e psiquiatra. E tem que ser imediatamente, antes que isso acabe se potencializando com o teu parceiro e com a tua parceira a ponto de jogar objetos, porque você está provocando ciúme nela. Você não está fazendo assim proposital, você está fazendo isso com vontade e com desejo. Então somente conscientemente vai avisar o teu corpo e ela vai entender que você precisa fazer um tratamento psicológico e psiquiatra. Sim, Deus cura, sim, Ele cura, faz milagre, mas ciúme exageradamente demais não é de Deus. E esses ciúmes que nós estamos citando aqui precisa de tratamento médico. Acontece que essa pessoa que provoca ciúme uma na outra, ela pode gerar agressividade dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, qualquer relacionamento, namoro, noivado. É assim, como um atrai ciúme, acha que o outro também pode fazer o mesmo também. E isso tem se tornado a causa também da destruição do relacionamento. Agora nós vamos falar de um dos maiores ciúmes mais perigosos de todos os tempos, que precisa ser tratado com psicológico e psiquiatra, chamado paranoico. Ciúme paranoico é um dos ciúmes mais perigosos de todos os motivos que nós dizemos aqui nesse canal. Ciúme paranoico, ele pode se tornar algo perigoso. É um ciúme imaginário, onde a pessoa imagina coisas e praticamente ela fantasia, causando delírios e pensamentos. Ciúme paranoico é a ponto da pessoa cometer algo que não é de Deus. Então esse ciúme precisa ser tratado antes que isso acabe a ser extremamente exagerado demais, antes que essa pessoa acabe se tornando, cometendo um ato. E isso não é de Deus. Precisa fazer um tratamento psicológico e psiquiatra. Ela precisa ser tratada. E isso não serve só para mulher, mas também existem homens que têm esse ato, que precisa de um tratamento imediatamente. Quando o bebê nasce, ciúme. É normal um irmão sentir ciúme, é normal um filho sentir ciúme da mãe. Quando o bebê nasce e é gerado, o pai também sente ciúme, porque a mãe paparica mais os filhos do que o próprio marido imaturo passa a sentir ciúmes da mulher que está grávida. Entre ciúme o pai com seu filho, entre ciúme com a mãe e com os irmãos. Quem ama cuida, não é mesmo? Quem ama traz uma sensação de liberdade, traz uma sensação de cuidado, e isso é muito bom. Ciúmes não é muito bom. Ciúme destrói relacionamento, ciúme a ponto de perder, a ponto de medo, e isso não é de Deus. Ciúme destrói família, destrói relacionamento, ciúme destrói até mesmo convívio entre o seu amigo, a ponto das pessoas não se sentirem, não ficarem perto de você. Ciúme acaba destruindo vidas, acaba destruindo lares, e não é de Deus. Todos esses tópicos que nós dizemos
não é de Deus, tá? Ciúme precisa ser controlado, você precisa controlar o seu ciúme de uma maneira adequada. E é sempre bom, antes de você conhecer a pessoa, antes de você noivar e casar com ela, né, dizer como você é, se você sente ciúme, se você não sente ciúme, porque isso é muito bom em conversar com seu companheiro, com seu cônjuge, e precisa ser falado antes que isso vá ao casamento. Já pensou você não falar que não sente ciúme? Já pensou o seu companheiro falar sente ciúme? Já pensou a outra ou outro falar que sente ciúme e você não sente ciúme? Por isso que o namoro é muito importante para se conhecer. Como eu disse nos próximos vídeos anteriores, falando sobre namoro, noivado e casamento, que está aí no nosso canal. E é muito importante conhecer a pessoa, a base de tudo. Fernanda, como é um namoro cristão? O namoro cristão é mais praticamente até 6 meses. Você tem que conhecer 6 meses a pessoa. Mas se você sentir de Deus que ainda precisa conhecer mais, eu confesso que eu sugiro para você, como conselho que eu estou dando para você agora, conhecer mais a pessoa. Ficar durante 2 anos conhecendo ela, 3 anos namorando ela, até 2, 3 anos namorando ela, você vai começar a conhecer verdadeiramente, porque realmente tem gente que fala, mas Fernanda, isso é muito tempo. Sim, é muito tempo, mas para nós que nós achamos que 6 meses é muito pouco para saber de como ela é, de como ela convive. Realmente, o namoro cristão não pode ser demorado, mas também não pode ser muito apressado, porque quanto mais você apressa, mais poucos dias, mais pouco tempo, você não descobrirá como ela é e como ela será no futuro para você. Por isso que é muito importante conhecer mais. Ah, mas Fernanda, eu tenho pressa para casar, eu preciso casar. Sim, você precisa casar sim, mas casar com uma pessoa certa, no momento certo, escolher e principalmente conhecer muito ele ou ela. Isso é a base mais importante, porque a partir do momento quando você casa, botou a aliança no dedo, já era. Não tem como você voltar atrás com essa pessoa. Depois, quando você descobriu quem ela é, como ela é, não tem como você saber. Por isso que o namoro, o noivado, é a parte mais importante de você conhecer essa pessoa, principalmente o convívio e como ela é. É interessante, é muito importante, e vocês com certeza irão aprender, né? Claro, porque Deus ele é maravilhoso, Deus ele é muito bom. E lembrando de uma coisa, ciúme não é de Deus, tá? Então, controla o ciúme, conversa com o seu companheiro, com a sua companheira, que tudo dá certo. Bom, gente, se vocês gostaram do nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Toda vez que o nosso vídeo for subir ao ar, nós vamos estar respondendo os primeiros comentários que for deixado aqui no nosso canal. Deus abençoe, até o próximo vídeo, graça e paz. Tchau, tchau.